para conduzir eles para a vida eterna, para semear no coração deles a justiça, né? Semear no coração deles a palavra da vida eterna. Essa autoridade Deus nos deu, né? Então, né, irmãos, eu confio em Deus, eu confio no poder do Espírito Santo, né, para dirigir todas as coisas, né, nos conduzir. E é o que o Evangelho nos ensina, né, irmãos? Então, o filho é uma benção, né? É uma benção. Aí você fala, mas o meu dá muita tribulação, né? Mas faz parte também, né, irmãos? Faz parte, as tribulações também fazem parte, né, na vida familiar, né, irmãos? Mas Deus, ele constitui, né, um homem e uma mulher para que eles se tornem uma família, né, para que o mundo possa enxergar a glória de Deus numa família. Porque Deus, irmãos, Ele busca realmente isso na nossa vida, né? Que nós sejamos firmes, constantes, né? Que nós possamos ser uma bênção na nossa casa, né? Em primeiro lugar, para que nós possamos refletir, né? A glória de Deus, né, irmãos? Então, a palavra diz lá em Efésios, por exemplo, capítulo 6, né? A gente vai ficando velho, vai ficando meio emocionado, né, mano? Meu Deus, estava me segurando aqui. Que coisa. Efésios, capítulo 6, né, depois no final do culto, nós vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, né? Em nome de Jesus, pedir a cura, né, a graça para suportar essas aflições que vêm, né, sobre todos. Aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz assim, né, irmãos? Vós, filhos, né, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Então veja que tem algo bem interessante aqui, né, que fala que os filhos, né, eles vão sendo obedientes aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Então um filho que tem um pai na palavra, no Evangelho, obedecê-los é fundamental para a vida deles, né? Quando um filho entende que deve se sujeitar ao seu pai e sua mãe, que servem a Deus, que servem a Jesus, isso só resulta em grande bênção na vida de um filho, né, irmão? Resulta em grande bênção, porque essa sujeição de filhos aos seus pais no Senhor, né, ele vai estar se sujeitando, no final das contas, ao Senhor. Ao Senhor. Todo filho que se sujeita, né, todo filho, obviamente, né, irmãos, não casado, né, que vive, né, debaixo do seu teto, esse filho, né, ele se sujeita, ele ouve os pais que servem a Deus, se sujeitam, só tem de vir a graça e a bênção de Deus sobre a vida deles, né? E aí o versículo 2 vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. Vamos ler de novo, irmãos, todos juntos, versículo 2, 1, 2, 3. Então, o que é honrar pai e mãe? É colocar num lugar de destaque. Tem um amigo, tem amiga, tem isso, tem aquilo, mas quando ele olha para o pai e para a mãe, ele honra, né? Ele tem um pai e a mãe, né, como algo diferente na vida deles. Mas é lógico, um pai e uma mãe também tem que se colocar no seu lugar, para que o filho olhe para o pai e para a mãe e tenha o quê? O devido respeito. Tenha o quê? Honra. Então, se um pai e uma mãe se coloca na posição a qual Deus colocou eles, então o seu filho, ele vai te respeitar. E se um filho não respeitar a mãe, o pai vai chegar junto. Não é assim? Chega junto.
Pode ser grande, pode ter 2 metros, pode fazer musculação, pode ser o que for. Não é assim? Você está pensando o quê? Vai mexer com a minha esposa, rapaz? Põe no lugar dele. Então, isso gera o quê? Honra, né, na vida de um casal, e o filho já olha assim, diferente, né? Fala, aqui em casa, né, quem canta de galo aqui não sou eu, não. Né? Tem que ter a honra. Né? Porque, às vezes, o filho não consegue enxergar isso. E aí você tem que fazer ele enxergar, né? Que ali quem manda ali é você. Né? Não é ele. Né? Não é a minha casa. É sua, depois a minha. Primeiro é minha casa, né? Depois a sua. Aqui você não faz o que quer, não é assim? Por quê? Porque a gente se coloca num lugar, né, de orientação. Os pais, eles se colocam num lugar, né, de guia, né, que conduz a vida dos filhos para, no mínimo, pelo menos uma vida social, né, estável, boa. Né? Isso é o mínimo. Lógico que nós, como pais cristãos, devemos conduzir e ensinar nossos filhos caminhos retos de Deus, que é o que a palavra ensina, né? Então, esse mandamento está sobre nossas vidas. Então, a palavra vai dizer que, por exemplo, versículo 4, né? Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, o que é provocar a ira do filho? Então, nós, pais, nós não somos... nós somos pais, mas não somos pessoas autoritárias sobre a vida do filho. O filho ele vai crescendo, e quando ele chega a uma certa idade assim, você não vai falar como se estivesse falando com uma criança. Não é? Às vezes o filho, ele vai crescendo e o pai e a mãe tratam ele como se ele fosse criancinha ainda, né? Dá chilique, né, no pai e na mãe, e quer tratar o filho já grande como se fosse um bebê, né? Gritando, né, beliscando, puxando o cabelo, que já é errado, né? Criança. Mas você fazendo isso provoca ira, provoca raiva, né? Então nós, como pais cristãos, nós temos que entender que conforme vai crescendo, né, a gente vai, obviamente, conduzindo na palavra de Deus, né, conduzindo ele de uma forma mais madura. Conforme vai crescendo, você vai conduzindo de uma forma mais madura. Por quê? Né? Eu estou dizendo porque o meu está crescendo. Né? Eu já vai fazer 12 anos, já não é uma criancinha. Então, eu falo firme com ele, né, mas não é como uma criancinha. Né? Eu dou uma prensada nele, mas de outra forma. Para quê? Para que ele entenda, né, para que ele honre a mim e honre a mãe dele, sempre, né? Assim como tem que honrar o avô, os tios, enfim, tem que honrar, tem que colocar no lugar de destaque, né? Mas eu não posso provocar a ira na vida dele, né? De repente ele quer lá usar uma calça jeans, ele quer usar uma camisa mais bonita assim do gosto dele, aí eu falo, não, coloca uma camisa de criança aí em você, né? Porque eu gosto de você, né? Esse jeitinho de criança, eu gosto, você fica bonitinho e tal. Aí eu fico falando, não, mas é roupa de criança, eu não gosto disso aqui não, já estou ficando grande. Não, mas põe essa roupinha, filhinho, você acha você bonitinho. Pronto, você provoca o quê? Ira, né? Então essas coisas tem que ter discernimento, né? Entendimento. Lógico que você não vai deixar o menino sair desmanzelado, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você consegue não provocar a ira na vida deles, porque isso não é útil, né? Provocar ira, provocar raiva, né? Na vida dos seus filhos, né? Você vai crescendo lá, a criança lá, e fica no meio dos parentes, e a gente fica falando com ele como se ele fosse bebezinho. Tem coisa pior do que isso, não? Então, isso provoca ira. Eu estou dizendo porque me provocava raiva essas coisas quando eu era criança, né? Então, quando você cresce, você vai entendendo que isso daí você tem que ter o discernimento, né? Só, não, meu filho está ficando homem, graças a Deus, quer dizer, você vai conduzindo de outra forma. Depende de cada criança, de cada pai, enfim, o Espírito Santo tem que dirigir essas coisas. Então, nós pais não somos autoritários sobre a vida do nosso filho, né? Na verdade, ele vai crescer e vai embora. E quando o filho cresce e vai embora, né? Às vezes ainda os pais ainda querem mandar na vida dos filhos, mesmo eles casando, indo embora, se mete. Então, isso é a pior coisa que existe, né? Então, você provoca a ira pequeno, médio e adulto já. Então, nós, irmãos, que somos cristãos, temos que ter o discernimento, o entendimento, buscar entendimento na palavra, né? Nós não somos mais movidos pelas emoções, né? Então, a palavra, às vezes as emoções vêm, é lógico que as emoções vêm, mas a gente tem que ser buscar o entendimento. Versículo 4, irmãos, vamos ler de novo? 1, 2, 3. Então, como é que eu vou criar meu filho? Na doutrina do Evangelho, é na doutrina.
Não tem essa, né? O filho não pode ficar solto. Ele tem que ser ensinado na doutrina. O que a doutrina de Jesus fala? É isso aqui, ó. A doutrina de Jesus diz isso. Né? Você admoesta ele na doutrina do Evangelho. Você ensina no Evangelho. Ele não está falando de criança, você já vai introduzindo o Evangelho dentro dele. Ó, esse aqui é o que diz o Evangelho. Essa responsabilidade é dos pais. Né? Essa responsabilidade é nossa. Né? Às vezes a mãe fica o dia inteiro ali com o filho, né, trabalhando dentro de casa, ali fazendo as coisas, mas de repente chega à noite, o pai chega lá e tem que dar uma confirmada, né, naquilo que realmente, né, a doutrina do Evangelho ensina. Não é assim que deve ser, irmãos? Ou não? Tem que ser. Às vezes o pai, né, trabalha o dia inteiro, ele chega em casa ainda tem que ir lá e fala assim, não, meu filho. Porque, em primeiro lugar, o filho ele tem que obedecer à mãe, né, irmãos? Não tem essa de filho não obedecer mãe. Né? O filho não pode fazer o que quer com a mãe. Isso fora de cogitação. Mas, às vezes, o filho ele quer se levantar contra a mãe, chega em casa, o pai vai lá e acerta as pontas, mas na hora. Né? Nessa hora, o pai não pode ser frouxo. Né? Nessa hora, o pai ele não pode passar a mão na cabeça. Senão, ele vai arrumar um problema sério com a mãe. Senão o filho vai partir para cima da mãe de uma hora ou outra. Então, às vezes, você tem que agir de uma forma que ponha a honra dentro da sua casa, dentro do seu lar. Às vezes, acontecem separações, uma pessoa se une com a outra, e a outra pessoa tem filhos. Isso acontece. Já aconteceu na minha casa, minha mãe já se uniu com outra pessoa. Né? Minha mãe já se uniu se separou do meu pai, da minha mãe, eu não tinha nem nascido ainda. Aí depois minha mãe arrumou outra pessoa, né, e essa pessoa viveu com a minha mãe uns 15 anos, e ele tinha 3 filhos, 2 desses filhos foram morar dentro da minha casa, dentro da casa da minha mãe, 2 cômodos, 5 pessoas, um aperto, e todo mundo viveu lá dentro. E quando o meu padrasto falava, a minha mãe não ia lá e dizia assim, olha, meu filho não fala com ele assim não. Porque tem dessa, né? Você não é pai dele. Poxa, eu sou o homem da casa, pai. Sou o pai dele. Ele é o homem da casa, ele traz o sustento, né? Ele é o homem. Então, minha mãe nunca disse assim, ó, não respeita ele, não ouve ele. Não, ouve ele. Ele não é seu pai, mas ele é o homem da casa. Minha mãe sempre deixou isso aí claro. Eu sou filho único, minha mãe nunca deu mole para mim. Né? Minha mãe ela sempre pegou firme comigo. Então, dizer, olha, você tem que obedecer ao seu padrasto. Né? E mesmo ela não conhecendo Jesus, o Evangelho, mas ela tinha esse princípio de que tinha que ter o respeito, que tinha que ter a honra. Então, às vezes, dentro de uma casa, jamais pode acontecer isso. Né? Quando um homem está lá dentro, lá do lar, ele está encabeçando ali a casa, tem que haver sempre essa honra, para que não haja bagunça. Né? Às vezes, ali, os filhos que não é da pessoa, ele tem que corrigir, ele tem que trazer ali a orientação, ele tem que trazer a exortação, ele está vendo ali, enxergando alguma bagunça, ele quer botar ordem na casa, e às vezes, né? Às vezes a mãe pode não gostar, às vezes os filhos que não são dele não podem gostar, mas ele não vai fazer por maldade, ele só quer botar ordem naquela situação. Né? Então, o Evangelho, irmãos, ele, hoje, muito mais na palavra, nós temos que entender claramente isso. Né? Que a doutrina tem que fazer parte da nossa família. Né? Se um filho ele está ouvindo lá um certo tipo de música, eu falo, que música é essa aqui, meu filho? Que negócio é que você está ouvindo? Vem cá. Isso aqui é o quê? Né? Aí você vai, orienta, pega o celular, abre. Né? Eu já disse para os irmãos, filho, né, não tem privacidade a esse ponto, né? Celular, irmão, é uma arma. Você abre o celular e fala, deixa eu ver o que está aqui, meu filho, vamos ver essas conversas aqui. E não mente para mim não, que eu te pego. Hein? E aí você abre, olha, vê e orienta. Porque você sabe que o diabo vai tentar, você sabe que o diabo vai querer se intrometer na vida da nossa família. Porque o diabo ele quer matar, roubar e destruir. Se o diabo ele destrói uma família, irmão, se o diabo ele destrói uma casa, acabou o Evangelho, de um certo sentido. Se dentro das igrejas as famílias não forem estruturadas no Evangelho, acabou. Então o Evangelho ele vem para trazer o quê? Uma das maiores bênçãos da nossa vida, que é a estrutura familiar, a estrutura de família. Né? Então a palavra vai dizer lá em 1 Coríntios 7,
1 Coríntios capítulo 7, irmãos, é uma carta em que Paulo, ele fala, na verdade, a primeira carta de Coríntios, Paulo fala sobre muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo, que é perguntado. Então, irmãos, o Evangelho é aquele que vai nos ensinando sobre todas as coisas, né? Como eu disse, meu filho é pequeno, né? Tem 12 anos, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, eu não sei o dia de amanhã, né? A gente não sabe. Eu espero que cresça e obedeça o Evangelho, né? Mas eu já vi irmãos pregarem para filhos, os filhos não creram no Evangelho, né? E eu não sou melhor do que ninguém. A gente ora, intercede, pede a Deus, né? Ora, suplica, né? Vigia, tal, procura tratar com amor, trazer para perto, né? Deixar livre um pouco, traz para perto de novo. Você fica ali em todo tempo orando e pedindo a graça de Deus para seu filho não se perca, né? Porque dá trabalho, né, irmão? Se perde, a mãe sofre, né? Padece, meu Deus, quem sofre mais? A mãe, né? A mãe sofre demais, meu Deus do céu, o coração fica rasgado, tudo. Então eu vejo isso acontecer. Então você fica sempre orando e pedindo a Deus, pedindo a guarda do Espírito Santo. Mas você sabe que o diabo trabalha, né, irmão? Então a gente tem que buscar, como diz a palavra, a doutrina de Deus, conhecer o Evangelho, para instruir a vida das nossas crianças, nossos filhos, na doutrina de Cristo, na doutrina de Deus. Então, irmãos, veja que interessante que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo... Vamos ler logo direto aqui, né? Que é mais fácil. Versículo 12. Diz assim. Diz assim, 12. Poderia ler do começo, né, irmãos? Tem tanta coisa boa aqui. Mas vai longe, hein? Como diz o companheiro Cláudio, se eu for entrar nesse negócio, da outra pregação. Né, irmão? Na outra pregação. Mas, irmãos, é interessante. Quer ver? Olha o versículo 1. Diz assim, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse? Isso é forte isso aqui, né, irmão? Paulo está dizendo que bom mesmo é que o homem não tocasse em mulher. Olha que coisa. Mas aí ele vai dizer, mas por causa do pecado, versículo 2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Por que ele está falando isso? Porque em vez de acontecer o que acontece hoje, o que acontece hoje? Hoje a pessoa ela quer praticar relação sexual, o que ele faz? Ele procura uma namorada, não é assim? Procura uma namorada, começa com seus 12, 13, 14 anos, que isso não é a idade de se namorar, né? O que eles querem? Eles querem pecar, eles querem descarregar os seus hormônios. Vocês foram jovens, vocês sabem o que é isso mesmo. Você não está ali relacionado, não, que eu quero ficar até o casamento. Mentira, eles querem pecar. Quer pecar. Então, dentro do ser humano existe isso, essa vontade, esse desejo. Faz parte do corpo do ser humano ter esse desejo, é normal. Faz parte do corpo do ser humano. Só que tem uma idade para isso, né? Você não namora para ter relação sexual, você namora, né, para se casar. Mas é o que eu vejo no Evangelho. Eu não namoro com uma, com outra, até achar o par perfeito. Isso aí não existe. Isso é pecado sobre pecado. E aí a palavra diz, né? Então, em vez de ter isso, né, é melhor que cada um tenha o quê? Sua própria mulher e seu próprio marido. Eu estou falando do quê? Estou falando de relação sexual aqui. Né? Que marido e mulher pode haver relação sexual. Não pode haver antes, mas depois pode haver. Versículo 3 diz isso. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a... Está falando do quê? Relação sexual. Né? Não pode haver, olha, eu vou fazer greve, né, de relação sexual. Isso não existe. Né? A palavra diz que isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso acontece, você vai contra um princípio básico do Evangelho. Então, às vezes, marido e mulher está com bronca lá um do outro, fala assim, também eu não vou fazer, eu vou ficar de greve. Né? E isso aí, irmão, isso aí é um perigo, porque você coloca o homem ou a mulher na mão do diabo. E eu vi isso aí acontecer muitas vezes. Muitas vezes. E dá errado. Mas muito errado. A palavra, continuando, diz assim,
Não vos defraudeis um ao outro. O que é defraudar? Hã? Não vos negueis. Não fica regulando. Hã? Ó, não vos defraudeis é o quê? Não vos priveis. O que é privar? Negar. O homem quer relação sexual, mas pastor, você vai falar isso de domingo? Vai à igreja, é pregação, filho. Está escrito aqui, né? Tem que falar, ué. Não é? Se eu não falar, quem que vai falar? Fátima Bernardes? Você vai ouvir o quê? Um mundano falar? Tem que falar na igreja. Não é? Tem que falar. Ia falar isso aí? Não ia falar, mas agora eu estou falando. Né? Então, eu falo assim, não vos defraudeis, isso aqui não é para negar. O homem, eu não estou dizendo assim, né, irmão? A mulher está naqueles dias, a mulher está mal, a mulher está cansada, está com dor de cabeça, é outra coisa, tem que respeitar também, né? Às vezes a mulher não está bem, o cara não pode ficar lá aqui num xarope lá em cima da mulher. Não, tem que ter o respeito também. Ele fica, calma, fica em paz. Outro dia nós conversa, né? Mas tem que ter. Mas que dor de cabeça é essa que não passa? Né? É 1, 2, 3, 4 semanas, um mês, tá doido? Dor de cabeça, vamos lá pastorar. Sai em nome de Jesus, essa dor de cabeça aí, essa dor de cabeça tem nome, não é? Então, aqui está dizendo, não defraudeis, não é para você negar. Não é para negar. Não é para ficar dando desculpa. A palavra está dizendo que, versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem tem um marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas tem a mulher. Aí ele vai entrar no assunto, não vos defraudeis, não vos negais um ao outro, senão, por consentimento? Amor, eu estou com dor de cabeça aqui, eu não estou bem, ou estou naqueles dias. Vamos aguardar um pouquinho aí? Não, tudo bem, amor. Consentimento? Mútuo. Entendimento. O marido tem que coabitar, tem que morar, tem que viver com entendimento. O homem ele tem que suportar muitas situações. Ou o homem também. Porque às vezes o homem também pode ter dificuldade, não pode? O homem também pode ter. Ele pode ter estresse, ele pode estar muito preocupado com o trabalho, ele pode estar preocupado com as contas, ele pode estar preocupado com muita coisa. E de repente ele também não está afim. Né? O homem não é super-homem. Né? Pode acontecer a qualquer momento. Não, o homem também tem suas fraquezas. Tem ou não tem, irmãos? Olha os irmãos, é isso aí, irmão. Tem que ser. Os homens têm suas fraquezas, irmão. Então, às vezes, o homem também tem suas dificuldades, tem seus estresses. E isso também atinge também a vida, né, sexual do homem. Então, a mulher também tem que entender, tem que compreender. Né? Tiver dificuldade, vai e senta e conversa. Mas isso acontece, porque é corpo, é fisiológico, né? Às vezes o homem também vai ficando velho também, tem problema também na vida sexual. Isso é normal, isso é uma coisa que todo mundo conhece, não é, irmão? Eu estou falando algum segredo? Não. Então, o entendimento que nós temos que ter, versículo 5, não vos negueis, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, os dois conversam. Então, veja aqui, na relação sexual marido e mulher, tem que ter o quê, irmão? Conversa. Tem que ter conversa. Isso é intimidade. O marido não é um monstro e a mulher não é uma monstra e não se conversa sobre isso. Não, se conversa. Porque é marido e mulher. Você não pode conversar com sexo com uma pessoa que não é seu marido. Com um amigo, com uma amiga. Não. É com o marido e com a mulher. Se não vos defraudeis, senão por consentimento mútuo. Por algum tempo. Então não é por todo o tempo. É por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Depois tem que fazer o quê? Juntar. Precisa explicar o que é juntar outra vez? Não, juntar outra vez. Para quê? Para quê? Para quê? Não vos? Pela vossa? Então pronto. A pessoa começa a defraudar, negar. O que acontece? Homem ou mulher começa a ser tentado pelo diabo. Vocês entenderam? Então, é uma coisa que a gente tem que ter entendimento. Marido e mulher tem que ter entendimento. Olha, eu não dá hoje, tá? Tudo bem. Então, outro dia nós conversamos. Se isso não acontece, aí o que acontece? Há uma incontinência. Então, começa a haver um desejo descontrolado dentro da pessoa. E quando o diabo ele começa a ver isso, ele falou, opa, já vou pôr um pezinho ali. Vou pôr um pezinho ali. Então, como é que se resolve isso? Quando um casal se conversa. Quando se conversa. Tudo bem até aqui, irmãos?
Digo, porém, versículo 6, digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Por quê? Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro. Então ele não está falando que a pessoa tem que ser solteira. Se a pessoa aguenta ser solteira, glória a Deus, seja solteiro. Eu tenho que casar, glória a Deus, então casa. É isso que ele está falando. Está falando que não tem problema? Nenhum. Não tem que julgar? Nada disso. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Continuando. 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas não pode conter-se, case-se. Porque é melhor casar do que viver no pecado, que ele está dizendo. Às vezes o casal, ele não quer casar, mas também fica naquele que passa dos limites. Então ele está dizendo, casa, não vive dessa forma que é pior, melhor casar. Versículo 10. Todavia aos casados mando eu. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor. Que a mulher... É aqui mesmo, né? De novo. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Que a mulher, se não a parte do marido. Então, ele está falando que homem e mulher, quando eles se casam, eles têm que ir até onde? Até o fim. Essa frescura que existe hoje, que qualquer coisa separa, isso é do diabo. Isso é do diabo. Por isso que a pessoa, quando ela casa, ela tem que casar mesmo. É de verdade. É de verdade, tem que ser. Porque é um mandamento. O casamento ele deveria ser insolúvel, não deveria se dissolver jamais. Por isso que vai enfrentar lutas, vai enfrentar tribulações, vai enfrentar dificuldades. E todas essas lutas e dificuldades, elas têm que ser vencidas. Vencidas como? Com entendimento. Porque o casamento ele tem que ser insolúvel. Ele não pode se acabar, não pode ser destruído. Por quê? Porque Deus quer assim. Então, quando se junta e se une duas pessoas, não está se unindo a metade da laranja, como diz a música, né? É a música que fala isso aí, né? A metade da laranja, almas gêmeas, né? Bate coração. Não, isso aí não, isso não existe. Quando junta duas pessoas diferentes. Diferentes. Às vezes um é doce, o outro é amargo, né? Às vezes um é açucarado, o outro é azedo. Às vezes acontece isso. Mas se juntaram, se uniram, se casou. Como é que faz agora? Põe o Espírito Santo lá dentro. Né? Só o Espírito Santo para mudar a nossa vida, para nos ajudar. Só o Espírito Santo para poder trocar as nossas mentes velhas por mentes novas. É só o Espírito de Deus para poder transformar o nosso coração. É só Ele, irmão. Só Ele, nada mais. Então a gente coloca o Espírito Santo dentro de nós. E aí o Espírito Santo vai instruir o que um homem deve ser, vai instruir o que uma mulher deve ser, vai instruir o que os pais devem ser para os seus filhos. Então o Espírito Santo ele começa a conduzir e começa a dirigir cada família, porque as famílias são diferentes. As famílias têm os seus gostos diferentes, têm os seus jeitos de ser diferentes, e todos servem a Jesus, porém cada um tem um jeito de ser. Às vezes um homem é mais temperamental, às vezes a mulher é mais temperamental, às vezes um pai é de um jeito, todos são diferentes. Então Deus ele vai trabalhar em cada família, Deus vai trabalhar em cada pessoa, de formas diferentes, mas todos querem levar para onde? Para serem conforme Jesus. O Espírito Santo trabalha em todas as famílias para que todos nós sejamos como Ele e quer nos levar para o céu. Então, o que nós temos que aprender de Jesus, né, é o que Deus quer para a nossa família. Eu, como homem, tenho que ser para minha esposa, como é que eu tenho que ser pai para o meu filho, minha esposa como tem que ser como mulher, como tem que ser como mãe para o filho, ou para os filhos agora, né? Então, Deus ele quer instruir a nossa vida, para que não haja o quê? Um embaraço, para que não haja o quê? Coisas que venham corromper e venham destruir as nossas famílias. Então, quando a palavra diz, olha, mandamento do Senhor qual que é? Que não se aparte. Então, se Deus fala para um casal não se apartar, o diabo vai falar o quê? Vamos apartar. E o diabo trabalha com o quê? Com tentações. Aqui mais acima nós lemos o quê? Que há uma brecha. Aqui mais em cima está dizendo assim, olha, se esse casal começar a se negar um ao outro, vamos achar uma brecha aí. Aí o diabo vai lá e começa a tentar. Não é o que nós lemos aqui, ó? Lê o versículo 3, versículo
5, todos juntos. 1, 2, 3. Em vez de você ler defraudeis, leia o que mesmo? Leia privar, né? Não vos priveis. 1, 2, 3. Não? Então o diabo ele trabalha nas brechas. Então aqui nesse caso está falando do quê? Um fica negando o outro, um fica dando desculpa um para o outro, o diabo vai trabalhar lá. Só que o diabo não trabalha só aqui. De repente o diabo ele vai trabalhar nas suas palavras. O diabo pega você e eu que chegamos às vezes do trabalho cansado, estressado, e vai provocar a gente para que a gente solte uma palavra que venha ofender o nosso amor. Que nós juramos viver para sempre, mas depois a gente vai lá e solta uma palavra para ferir, para machucar, né? Ou às vezes nós homens, às vezes a gente está impaciente e não quer ouvir a esposa, e a esposa está feliz da vida querendo falar com você, e às vezes a gente não deixa ela falar, corta lá no meio, ou não presta atenção, olha para o nada, olha para o celular, e a mulher está falando, e a mulher precisa falar, ela tem que falar, e nós temos que ouvir. E temos que suportar, e tem que amar, e tem que gostar. Por quê? Porque isso faz parte da vida de um casamento. Só que o homem é perfeito? Não, ele vai errar também nessa. Só que ele não pode errar sempre. Ele tem que errar e tem que acertar. Até que tudo seja o quê? Uniforme. Até que tudo vá caminhando conforme o entendimento de Jesus. Então, o diabo ele trabalha nas brechas. Ele trabalha nas nossas fraquezas. Quais são as nossas fraquezas no casamento? O diabo vai trabalhar lá. Então, o que é que irrita a minha esposa? Eu evito. Porque eu não quero ver a baixinha brava. Então, eu evito deixar ela brava. Então, às vezes eu já fiz certo de brincadeira assim, e eu vi que ela não gostou. Aí eu falei, parou, né? Nunca mais eu brinco. Eu vou arrumar outra brincadeira, né? Mas não vou parar de brincar, mas vou arrumar outra. Por quê? Porque aquela irrita ela. Então eu já não brinco mais. Então já houve coisa assim que ela não gosta. Eu falei, então não faço mais. Vamos para outra. Vamos achar outra. Porque eu não posso também, assim, eu gosto de brincar com a minha esposa, se ela falou que não gosta dessa brincadeira, eu não vou brincar mais. Não. Eu não posso também me amargurar, eu não posso também ser melindroso e dizer, também não brinco mais. E faz um bicão, né? Eu não posso ser criança. Eu preciso agir com entendimento, que eu preciso trazer sempre a esposa para perto de mim, porque se um marido maltrata a esposa, ele vai afastar a esposa, e a esposa vai se aproximar de quem? De outras pessoas. Ao invés de ela se abrir com você, vai se abrir com quem? Outras pessoas. Aí a sua vida íntima vai se abrir com quem? Outras pessoas. E você, que é o homem que deveria ser o cabeça, se torna um cabeção. Que não consegue resolver, entender, compreender, absorver e resolver as coisas dentro da casa. É sério, irmãos. O homem ele precisa ter entendimento. Para quê? Para poder trazer a família para perto. Porque nós, irmãos, somos aqueles que temos que proteger o quê? A nossa casa, né? A nossa família. Essa responsabilidade tem que ser do irmão, tem que ser do homem, né? Então, se a mulher é atacada por algum espírito, algum sentimento, ou por parentes, trabalho, é atacado por próprios filhos, né? Tem filhos que não querem respeitar a mãe, o pai vai lá e põe ordem na hora. Resolve na hora. Põe ordem. Por quê? Porque ele tem que ter isso, essa ação de proteção dentro dele. Então, o diabo ele vai trabalhando nas brechas da nossa vida. Então, eu lembro que quando a gente casou, e minha esposa, então, essas coisas eu não sabia, né, irmão? A gente vai aprendendo no dia a dia, na prática. Então, tinha coisas que eu via que irritava minha esposa, então eu procurava evitar. Então, tem uma coisa que eu tenho comigo, que é minha, né, irmãos? Quando eu cresci, como disse para os irmãos, meus pais já eram separados. Antes de eu nascer, meus pais já eram separados, né? Então, quando minha mãe ficou grávida do meu pai, eles se separaram. Meu pai nem sabia que a minha mãe estava grávida e se separaram. E já estava separados ficaram. Então, eu cresci, né? Então, eu via minha mãe sair muito cedo para trabalhar.
e eu ficava na casa de uma pessoa que cuidava de mim, e aí ela chegava umas 6 horas, buscava na casa dessa pessoa, enfim. Essa vida que vocês devem imaginar como é que é, né? Aí depois veio meu padrasto, com os outros irmãos, aí uma bagunça, enfim. Só que aí eu via que minha mãe chegava e tinha que fazer muita coisa. Então, na minha cabeça de criança, eu pensava assim, eu vou ajudar minha mãe, né? Então eu pegava a vassoura, começava a varrer dentro de casa, né? Procurava ajudar no que eu podia. Eu fui crescendo e eu falei, puxa, eu preciso aliviar o fardo da minha mãe, né? Quando ela chegar do serviço, eu vou ver se eu procuro fazer a janta. Para quê? Para aliviar, porque ela já trabalhava. Então eu falei, tem que aliviar. Então eu ia lá e procurar fazer a janta. Fazer aquela janta, mas não fazia, mas fazia. Né? Então quando eu cheguei, eu e minha esposa, quando se casou, eu trouxe isso para dentro do casamento também. Por quê? Porque cabe a nós, tanto o homem quanto a mulher, aliviar o fardo que está sobre as costas um do outro. A mulher não tem obrigação de trabalhar para sustentar a casa. Não tem. Biblicamente falando, a mulher ela não tem obrigação de trabalhar. Porém, se assim ela o faz, né, porque quer, a Bíblia também não proíbe. A Bíblia não proíbe. Porém, é uma ajuda financeira para a nossa casa, para o nosso lar, que a mulher vai lá, luta, batalha, né, faz muita coisa. Então, quando eu chegava dentro de casa, quando eu chegava junto com a minha esposa, eu não ficava lá no sofá estirado. Traz a comida aí para mim, mulher. Né? Não. Eu vou aliviar, eu não posso jogar nas costas dela todo o serviço. Então, vamos lá, lavar a louça junto, vamos fazer a comida junto e vamos ficar conversando. Porque na minha cabeça, na nossa cabeça tem que ser como, irmãos? Nós devemos levar, a palavra diz que eu tenho que levar o fardo, a carga uns dos outros. Se eu tenho que levar a carga do meu irmão, imagina a carga da minha esposa. Se eu estou vendo a minha esposa sobrecarregada, eu não posso, porque ela é o vaso mais frágil. Se um esposo não enxergar sobre a sua esposa um peso excessivo e não intervir por ela, aí o marido falta entendimento. A mulher não pode ficar sobrecarregada. E se uma mulher ficar sobrecarregada, e se ela se acostumar com isso, que é um problema. Porque às vezes o marido vai deixar sempre nas costas da mulher o fardo. E se a mulher se acostumar a carregar sempre esse fardo que o marido não ajuda a carregar, ela vai se acostumar a carregar esse fardo e vai ter uma vida estressante para o resto da vida. E aí vai dar trabalho para você, irmão. Silêncio, né? Então a gente precisa, irmãos, ter entendimento. A palavra diz, coabitai com a vossa mulher com entendimento, né? Morar com entendimento. Então, eu sempre falo para os irmãos, irmão, eu não vou ficar falando, não, o pastor disse que tem que fazer isso. Eu não estou dizendo que tem que fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Agora eu estou dizendo o que a palavra está dizendo, que eu devo olhar e observar dentro da minha casa se há um peso, se há um jugo sobre um ou sobre outro. A mesma coisa a mulher, não pode chegar no marido e falar igual a mulher do leite, né? É isso que fala. Pode falar a nega do leite. Né? Não pode falar igual, o cara está cansado, o cara está estressado, aí a mulher tem que discernir. Puxa, meu marido não está bem hoje. Eu conheço o meu neguinho, meu humor, né? Conheço minha vida. Sei lá, cada um fala de um jeito, né? Cada um fala de um jeito. Não é assim, ô Francisco? Cada um fala de um jeito, né? Aí, a irmã olha para o marido e fala, ele não está bem não, hein? Então, minha esposa já fez isso aí várias vezes comigo. Ela já via que eu estava meio esquisito. Depois eu falo. Ela deixava, eu falava depois. E ela falava na hora certa. Se ela falasse no momento errado, eu poderia responder da hora errada, falar a coisa errada. Por quê? Porque você é ser humano, você vive, às vezes, estresse no seu dia a dia. Então, você discerne, você fala, opa, peraí, meu marido não está bem, deixa eu falar depois. Então, se a mulher ficar lá estressada e jogar todo o estresse sobre o marido, no momento errado, pode dar um problema muito sério. Então, tanto um quanto o outro tem que ter discernimento, né, irmãos? Por isso que dentro da igreja, né, irmãos, quando um casal ele faz parte do reino de Deus, isso tem que ser muito mais fácil para lidar. É diferente quando você é casado com uma pessoa que é do mundo, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não serve a Jesus, uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não quer das coisas de Deus, aí você tem mais dificuldade.
né? Então, às vezes, você vem do mundo, né? Você quer servir a Deus e a pessoa quer ficar no mundo. Aí você vai ter mais dificuldade. Vamos aqui rapidamente, porque eu nem cheguei no texto que eu queria chegar. Eu estava? 11, né? Se, porém, se apartar, se, porém, se apartar, 10 de novo. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas os outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Então a pessoa vem para a igreja, o marido é de boa, não fica enchendo a paciência, deixa você vir para a igreja, não pega no seu... Deixa, não, vai vivendo com ele. Mas ele é ímpio, ele é isso. Cala a boca. Que é o que a palavra diz no Novo Testamento. Mulheres, ganhem o seu marido sem palavra. Não enche a paciência. Mas que ganhe com o seu trato. Vivendo uma vida quieta e mansa. Ou seja, a mulher não é pelo que fala, mas é pelo seu comportamento. É pelo comportamento. Por que a palavra fala isso? Porque a palavra da mulher tem muito mais peso. Quando uma mulher... Irmão, às vezes o homem, ele suporta patrão, suporta trânsito, ele vai suportando, mas quando a mulher às vezes vai falar, aquilo ali entra de um jeito... que vocês não sabem, mano. A força que tem a palavra da esposa. Tem muita força. Então, às vezes, a irmã ela vai falar, e aí aquilo pode entrar com tanta força dentro do homem, que mexe dentro dele. Por que acontece isso? Acontece. Então, a palavra ela orienta para quê? Para a gente tampar essas brechas, né? Então a palavra diz assim, lá em Pedro, não precisa abrir lá, acho que é 1 Pedro 3 vai falar isso, né? Vós, mulheres, né? Se tem um marido também que não é descrente. Então, o modo de proceder não é cobrando, não é apontando, não é julgando, né? Fala. Às vezes a gente pensa assim, aonde a gente acha que vai ter algum apoio, e houve um negócio desse. Do homem ímpio, você está falando, né? A pessoa que não serve a Deus? Às vezes acontece isso. E você garante a salvação? Não, né, irmão? Mas a palavra orienta para ser assim. Orienta para ser assim, que esse é o modo que deve conduzir a nossa vida. Né? Por quê? O versículo que eu queria chegar é esse aqui, né? Versículo 14. Vamos ler todos juntos, irmãos? Por quê? Mas agora? Vamos ler de novo, vamos, mais forte. 1, 2, 3. Por quê? O marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. A palavra está dizendo que dentro de uma casa, se tiver já tem um poder imenso. Se a mulher, normalmente é a mulher, né? Se a mulher é crente, o marido é descrente, a mulher, ela de uma certa forma vai encabeçar espiritualmente aquela casa, é ela que vai encabeçar espiritualmente. Espiritualmente falando, ela vai começar a organizar a sua casa. Se aquela mulher começa, porque a palavra diz que a mulher deve agir com sabedoria, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas mãos. Então a mulher ela começa a edificar a sua casa, começa a santificar a casa dela. Como? Puxa, agora eu sirvo a Deus. Aqui tem imagem de escultura, aqui tem
cerveja, aqui tem cachaça, aqui tem isso, aqui tem esses amigos mundanos, tem tudo isso. Meu Deus, como é que eu faço agora para mudar essa casa, Deus? Aí toma e juro no chão, ela aprende a orar, aprende a interceder, aprende a jejuar, aprende a não reclamar mais, aprende agora a ser uma mulher que agora não fica murmurando. Aí o marido começa o quê? Está acontecendo, hein, meu? Alguma coisa está acontecendo. Ou seja, o Espírito Santo começa a entrar dentro da casa. Aí os filhos que ficavam lá, ouvindo a música lá de funk, aquele lixo, e começavam a falar palavrão, não sei o quê. Aí a mãe começa a santificar os filhos. Vem cá, filho. Você vai aprender de Jesus agora. Aí começa a ensinar Jesus. Aí você começa a trazer a santificação para dentro da sua casa. Você começa a trazer luz para dentro da sua casa. Então, a palavra está dizendo que não se aparte. Está vivendo junto, a mulher tem um poder imenso de colocar Cristo dentro da casa dela. Pelo seu comportamento, pelo entendimento de Jesus. Já aconteceu isso com as irmãs? Quantos irmãos falam? Não entendi. Não. Não, o que a gente falou antes aqui, né? A pessoa, ela vem para a igreja, está lá no mundo. Está lá no mundo lá. Estou dizendo, a mulher, ela vem para a igreja e o marido não vem. Certo? Quantas irmãs aconteceram isso aí? Não aconteceu com as irmãs? Vocês vêm para a igreja. E depois começaram a orar pelo marido, começaram a mudar as coisas dentro de casa, não é assim? Começa a mudar as coisas dentro de casa. Eu estou falando para você que vem do mundo, né? Estou falando da igreja e vai pegar um ímpio. Não, aí só uma tribulação. Né? Agora, quando a pessoa vem, você santifica a sua casa. Você começa a limpar, orar, interceder. Para Deus começar a trabalhar onde? Na vida e no coração daquela pessoa. Acontece ou não acontece? Deus vai lá e trabalha. Você permanece. Você vai permanecendo, você vai continuando, você vai fazendo o que a palavra instrui. Deus começa a agir. Deus começa a trabalhar. Não é assim? Quanto tempo demorou, irmã Silvana? 10 anos para aquele homem lá. 10 anos. Tempão, né? Tempão. Quanto tempo? Namorou por uns 15 anos, né, mano? Quando eu desisti, foi onde ele mudou. Você desistiu, mas Deus não, né? Ou você parou de pegar no pé dele também, né? Que a palavra fala o quê? Mulheres. Aí na hora que você falou, na hora que eu fechar, né? Vou fechar a boca e não falar mais nada. Aí você começou a cumprir a palavra. Lindara, quanto tempo você está orando pelo Elias? Faz, quanto tempo? Hã? Fica quieto, estou falando com ela. Fala, irmã. Quanto tempo? Não. A irmã. Quanto tempo? Quanto tempo você está aí, ô? Faz tempo. Quantos anos, mais ou menos? 10 anos. Quanto? Uns 10 anos, mano. Então vou te falar uma coisa, mano. Domingo ele vai se batizar aqui. Não estou jogando no ar, não, mano. Já está certo, já falei com ele, já. Já está decidido. Domingo. Estou falando sério, mano. Domingo vai se batizar. E você vai fazer o seu serviço aqui, viu, irmão? Mas, irmão, a mulher, ela precisa o quê? Fazer a parte dela, vai trabalhando. É garantia de salvação? Não, né, mano? Eu já vi coisas que não aconteceram, não deram certo. A mulher não vai... não deu certo, o homem não conseguiu, a mulher não conseguiu, eu me culpo. Não, eu estou fazendo o que tem que ser feito. É garantia, filho de pastor, é garantia que ele vai ser pastor? Não. Mas eu tenho que fazer a minha parte.
Eu tenho que fazer minha parte. As irmãs têm que fazer a parte delas, os irmãos têm que fazer a parte deles. Se eu não fizer a minha parte, não adianta falar com Deus. Se eu fizer a minha parte e não dar certo, tudo bem também. Porque Jesus fez a parte dele, fez? E todo mundo foi salvo? Não. Jesus fez a parte dele. O que os judeus fizeram? Rejeitaram ele. Então, o que acontece, irmãos? Eu planto, eu rego, mas é Deus que faz a obra. Eu planto, eu rego, mas se eu não plantar e não regar, como é que Deus dá o crescimento? Então não tem como Deus dar crescimento se eu não plantar e não regar. Eu plantando e regando, eu estou fazendo a minha parte. E o Espírito vai trabalhar na vida da pessoa para poder convencer ela. Se o Espírito não conseguir, eu estou continuando, eu estou semeando, eu estou regando, eu estou semeando, mas é o Espírito que tem que fazer essa obra. E o Espírito não trabalha com forçação de barra, torcer no braço da pessoa, agora você vai. Ele convence. Então tem pessoas que não conseguem ser convencidas, porque endurece o coração. Deus está trabalhando. A minha função é o quê? Semear. Como é que eu vou semear? Ou com palavras, ou com comportamento. Então, a mulher ganha o seu marido sem palavras, vivendo o seu modo manso e quieto. O marido, como é que ganha a sua esposa, que não é cristã? Primeiro, sendo um homem, assumindo a casa, protegendo, amando, sendo firme com Deus. Se um homem é firme no evangelho, a casa dele é protegida. Se um homem deixa na mão da mulher a vida espiritual, Deus pode agir, mas a brecha já está feita, porque ele não vai assumir o lugar espiritualmente na casa dele. Aí, quando a palavra diz que o homem ele santifica a sua esposa, é porque ele vai buscar um entendimento, ele vai buscar o discernimento. Então, se ele era bruto com a sua esposa, agora ele vai aprender o quê? A amar, falar manso, né? Vai poder respeitar, liberar o cartão de crédito, porque ele vai viver pela fé agora, né? Crendo em Jesus, que Deus faz a obra. Ele solta o cartão de crédito e fica em casa orando. Senhor, repreendo o devorador nessa vida, né? Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, né? Sou teu filho. Certo. Mas aí não é viver pela fé, né, mano? Tem que viver pela fé. Brincadeira, irmãs. Quem tem o Espírito Santo, né, vai saber lidar com as coisas, né, mano? Nem vejo? Isso que é um homem de fé, irmão. Né? Então, irmãos, procure o irmão José no final do culto. Né? Mas é assim, irmão. Então, mas é assim, irmão. Às vezes a mulher, ela consegue lidar mais com essas coisas, né? Com a parte financeira, às vezes a mulher, ela consegue lidar melhor. Mas é o que eu estou dizendo, irmãos. Não ponha tudo nas costas da mulher. Porque às vezes o homem, ele diz assim, eu trabalho o dia inteiro, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar disso, cuidar daquilo outro. Está errado. O homem tem que assumir o papel dele. Ele tem que corrigir os filhos, ensinar os filhos, instruir os filhos. No final das contas, o homem ele tem que padecer muito mais. Ele tem que sofrer muito mais. Ele tem que investir muito mais. Né? Então, irmãos, são muitas coisas que a gente poderia falar, né? E começando falando de filho e acabou entrando nesses assuntos aqui, né? Mas glória a Deus. Então, o Evangelho, irmãos, ele nos ensina assim, porque a palavra não obriga ninguém a casar, né? Mas se eu casei, então eu tenho que assumir o meu papel, né? E como eu já disse outras vezes, a palavra diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido e honrar o seu marido. Mas o homem, ele deve dar a sua vida pela sua mulher. Dá a vida. Isso é muito forte, né, mano? Dá a vida, meu Deus. Na verdade, a palavra aí, ela não fugiu para outro, né? Porque o homem sendo assim dentro da casa, o filho vai ver do jeito que ele tem que ser também. Boa, exatamente. Eu estava conversando isso aí ontem com os irmãos. Irmãos, o que acontece? Se uma filha, né, um filho vê o jeito que você trata, se uma filha vê que você trata o seu marido de uma forma grosseira e estúpida, né, de uma forma desrespeitosa, aquilo vai marcar a mente dela. Ela vai achar que pode fazer isso com o marido dela. E vai dar confusão lá. Porque
Porque isso foi gravado lá quando criança. Da mesma forma, o filho. Se o filho vê um pai grosso... Outro dia não, uns 2 anos atrás, fui viajar com a família, eu, a Tati e o Arthur. A gente foi lá foi no litoral norte, lá no Rio de Janeiro, mas mais perto do litoral norte ali. A gente alugou não, né? Esqueci o nome lá. Fosse um barco, sei lá, um negócio assim. Aí você ficava lá no meio do mar, lá você tinha que entrar dentro da água. Entrar dentro da água. Como é que é o nome? Ninguém falou. Isso aí, escuna. E aí fomos lá, aí chegou um momento, irmãos, veja a importância, irmão, da gente, né, assumir a nossa responsabilidade como homem, né, como marido, como pai. Aí tinha que entrar na água. A Tati não sabe nadar. O Arthur aprendeu a nadar, mas é criança, tem que tomar cuidado. Aí eu falei, vamos entrar na água e todo mundo junto, né? Aí o pessoal estava entrando, eu falei, vamos devagarzinho. Aí eu entrei, e aí, no mar assim, uns 4 metros, você não tem pé, né? Aí na hora que eu entrei, aí o Arthur veio, feliz da vida o Arthur. Estava lá, falei, põe esse macarrãozinho aí e fica aí, filho. Ele nadando lá de boa. Falei, vem, Tati, você. Com colete e tudo. Na hora que ela entrou na água, irmão, o olho dela ficou desse tamanho. Calma. Eu vou morrer, Você está rindo? Aí ficou, irmão, ela entrou num estado de pânico. Começou a faltar ar nela. Aí o Arthur olhou para ela e começou a ficar em pânico também. Eu falei, calma, parou. Arthur, fica quieto, você sabe nadar, rapaz. Pai de frescura. Ele já despertou, já entrou na mente dele. Eu falei, calma, Tati. Calma. Respira. Não vai acontecer nada. Se eu entrasse em desespero, pelo amor de Deus, pega minha esposa. Tem que ser firme, né, irmão? Já pensou? Um homem com medo de barata? Bem, mata a barata para mim, rapaz, aí... Como é que o camarada vai ter moral, né? Como é que ele vai querer honra? Se foge da barata. Pode ter medo, mas vai lá e mata. Né? Não tem problema ter medo. Enfrenta o medo. Rato, morro de medo de rato. Mas se tiver que matar, não vai lá e mata. Vai fazer o quê? Você vai dar essa mancada? Não vai, não. Não? Mas você, irmão, você tem todas as armas do mundo. Hã? Não trabalha com veneno. Então, irmão, tem coisa que você vai enfrentar. Não é assim? Está lá, tiver que sair cedo, trabalhar, chega tarde, você tem que assumir essa responsabilidade. Não é assim, irmão? Tem que assumir. Às vezes os irmãos moram longe, né? Os irmãos vêm de longe, né? Vêm de longe. Mas se o irmão fala assim, estou cansado, não vamos hoje não. Mas diz, sabe? Então, um homem, os irmãos moram longe, sabe? Mas os irmãos assumem essa responsabilidade. Não, preciso manter firme a fé na minha casa. Preciso manter firme a fé, né, no interior, minha esposa, meu filho. Não, vamos para a igreja. Não consigo ir para a igreja, tal. Vou buscar Deus. Então, o homem, ele precisa sempre tomar essa liderança. Encabeçar na sua casa, né, a liderança, né, para o reino espiritual, para o reino de Deus. Às vezes, aparentemente, a mulher, ela parece que ela tem mais força, mais ímpeto, mais, mas o homem tem que tomar a sua posição. E ele tem que liderar a casa, né, espiritualmente falando. Ou seja, buscar Deus, orar, ler, ter entendimento, né, corrigir as coisas que são pecados, errados nos filhos. Enfim, ele precisa ter o discernimento, ele precisa encabeçar isso daí, espiritualmente. Ele precisa buscar entendimento. Né? Não é viver na rede preguiçosa para deitar. Ele tem que ter essa responsabilidade, que a palavra não chama para que haja essa responsabilidade em nossas vidas. Então, irmãos, Deus, ele vai nos dirigindo, nos conduzindo, para a gente poder ir crescendo. Né? Ir crescendo. Eu estava falando uma coisa e acabei mudando, desviando o assunto, na verdade. Então, irmãos, eu lembrei. E aí, eu acabei ali apaziguando, né? Lógico que eu usei o exemplo esses exemplos aí, mas na hora do vamos ver, na hora de uma situação, de uma confusão, né? O marido vai lá, né? E resolve, falando, deixa que eu vou lá e resolvo.
Não é assim? Deixa que eu vou lá e resolvo isso. Não vai botar a mulher na frente, vai lá, bem, resolve para mim. Não, ele vai lá e tem que resolver. Por quê? Porque ele foi constituído na sua família para isso. Para isso. Então, eu vi e nesse mesmo lugar, estava eu, a Tati e o Arthur, assim, brincando num lugar separado, assim, né? E aí também chegou uma outra família do lado. E a gente ficou observando. Era um casal que tinha um filho. Só que o marido, ele zombava da mulher e o filho zombava da mãe também. Não era uma coisa brincando assim, não, era uma coisa séria. Eu via o esposo zombando da mulher. Zombando, escarnecendo. Humilhando a mulher, junto com o filho. Eu fiquei assim, mano, dá vontade de jogar um pedaço de areia assim. Eu achei absurdo aquilo lá. Então, como é que aquela criança vai crescer se Deus não conseguir convencer ela? Ele vai crescer com aquilo na cabeça, que ele pode humilhar a esposa dele, pode pisar na esposa dele, porque ele viu o pai fazendo. Então, quero o que o Cláudio estava falando. Então, dentro de casa, os filhos, eles mais observam do que ouvem. Assim, você prega, mas eles estão vendo o nosso comportamento. Como é que eu trato minha esposa, como é que ela me trata, se há respeito, se há amor, se um fica falando mal do outro, né? Porque às vezes tem pai, tem mãe que pega o filho e fala mal da mãe, né? Ou fala mal do pai. Para quê? Para ganhar ponto com o filho, né? Para ganhar ponto com o filho. Então, quando o filho ele olha, ele recebe uma mensagem, ele recebe uma coisa na cabeça dele, fala, então isso aí que é o certo. E aí quando cresce e entra no casamento, aí vira um barco furado. Então, irmãos, vamos ler aqui de novo, versículo 14. Todos juntos? 1, 2, 3, irmãos. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, Deus quer nos instruir, e a gente está aprendendo. Eu estou pregando para os irmãos, mas é lógico que eu preciso aprender. Mas uma coisa é certa, irmão. Se o irmão deve tomar essa posição. Eu sempre falo para os irmãos, né, você está buscando a Deus, busca a Deus, que se o irmão for firme no Evangelho, a casa dele, irmão, vai entrando em ordem a cada dia. Por quê? Porque a graça, ela é muito mais ainda derramada. Por isso que às vezes, o homem é mais difícil, às vezes, dele tomar posse. Mas quando ele toma posse, ele começa a encabeçar, ele começa a trazer virtudes e graças sobre a vida dele, sobre a casa dele, que não tinha antes. Então, irmãos, a santificação é muito importante. Isso acontece quando nós, irmãos ou irmãs, começam a trabalhar do jeito ao qual o Senhor Jesus nos chama para trabalhar, né, irmãos? Vamos finalizar. Tinha um outro texto que eu queria ler. Finalizar porque já deu o horário, né? É muita coisa, né? Tá vendo? A gente nem chegou nem na metade praticamente, né? Que são 40 versículos, né? Versículo 32, assim, ó. Eu bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Em como agradar? O Senhor. Mas isso aqui hoje não existe, né, irmão? Hoje é difícil, né? É difícil. Mas a palavra fala isso aí. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a mulher. Em como agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e em como agradar o marido. Então, veja, é o que eu disse lá no começo, né? Ou no meio, não lembro. Mas a gente não casa para a gente ser feliz. A gente casa também para fazer o outro, ou seja, agradar o outro. Se apenas o homem quer ser agradado, está errado. Porque ele só está sacando. Ele não consegue, ele não deposita. Então a palavra diz que não é só eu tenho que ser agradado, eu também tenho que agradar. Então o que agrada a minha esposa? Dentro do padrão do Evangelho, lógico, todas essas coisas. Mas o que agrada a minha esposa? O que vai aliviar o fardo dela? O que vai ajudar a minha esposa a ser mais feliz? O que minha esposa o que ela gosta? Ela gosta de abraço, ela gosta de um beijo, ela gosta de sair, gosta de comer uma coxinha, gosta de um pastel.
Eu não tenho dinheiro, levo um bombom para ela. Também não tinha dinheiro. Quando eu casei, eu levava um bombonzinho. Toma um bombom, é o que eu tenho. E pronto. Você faz de coração, aquilo marca a cabeça dela. Entendeu? Você faz com o que você tem. Mas faz. Então você tem que agradar. Agradar, elogiar. Né? Às vezes a irmã fica lá 2 horas lá, torrando a cabeça lá. Tem que dar uma reparada. Fala, tá bonito. Glória a Deus, né? Também o marido, quando chega do serviço, fala, nossa, você é trabalhador, hein? O homem já é outra coisa. Né? Não vai falar do cabelo, que às vezes nem tem. Você vai falar do trabalho. Ué. Você vigia, irmão. Você está caminhando. E já engordou, viu, moço? Já engordou. Então, irmão, você agrada. Você tem que agradar. Você entendeu, irmão? Se você não agrada, vai ficar o saldo débito. Então, casou, é o que a palavra fala. Você serve a Deus. Não estou falando que você... Não, a minha esposa agora não quer mais ir para a igreja, meu esposo não quer mais ir para a igreja, ele só quer viver esse mundo. Aí não, né, irmão? Aí, eu não estou falando disso, né? Eu estou falando de agradar dentro do padrão do evangelho, é lógico. Então, o evangelho nos ensina isso. Nos ensina a agradar. Né? Para quê? Para manter o equilíbrio. Quem apenas busca o próprio proveito no casamento, então ele entrou no lugar errado, né? Porque aí há egoísmo. E no evangelho, no casamento não cabe egoísmo. No evangelho não cabe o meu umbigo. No casamento não cabe o meu umbigo. No casamento, eu sempre tenho que olhar para um e para outro e ver se está um fardo muito pesado. E se colocar debaixo daquele jugo, né? Porque a palavra diz que tanto um quanto o outro tem que estar debaixo do mesmo jugo, né? E se os dois estão debaixo do mesmo jugo e estão buscando a Deus, então aquilo vai dar certo. Agora, se você está num jugo e quem está no outro jugo quer buscar o diabo ou não quer buscar Deus, aí, lógico que você vai se sentir muito mais pesado. Então, irmãos, isso faz parte da nossa vida, né? E glória a Deus pela vida dos irmãos, que nós possamos, né, em nome de Jesus Cristo, buscar entender a cada dia, né, sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, acima de tudo, né, irmãos, aprender como Jesus nos ensina, né? E como é que Jesus nos ensina? Para andar como Ele andou, viver como Ele viveu. E se a gente colocar isso dentro do nosso casamento, como pais, enfim, então a gente só tende a crescer. Mas é lógico, né, irmãos? Dentro de um casamento, filhos, tudo isso daí, irmão, tem um monte de defeitos e erros. A gente vai aprendendo com eles. O que a gente não pode é desistir. O que a gente tem que é perseverar. E perseverar com Jesus. Amém? Amém. Então, domingo que vem, tem um batismo da nossa irmã, Nina, e o abençoado ali do Elias, que também se decidiu se batizar. Né? E benção, hein? Mano. Já deu agradeceu já aí? Já deu um beijinho? Obrigado. Irmão, glória a Jesus. Que benção, né? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Bastante irmãos doentes, né? Enfermo. Grande é a lista, hein? Vamos orar aqui pelo irmão Tom, né? Vanessa, que estão bem. Carlos e família. Zilma França, né? Que vai retirar um tumor. Orar pelo batismo, né? Domingo que vem. A gente vai começar o batismo, depois eu vou mandar para os irmãos, né? Mas é o horário normal, né? 5 horas que a gente faz, né? Faz o batismo, depois tem um culto e a ceia. Irmão Marcelo e irmã Adriana, né? E pela sogra do irmão Marcelo também, né? E o Cleito, né? Que está no hospital, suspeita de dengue, né, irmã Cleia? É isso, né? Vamos orar em nome de Jesus, pela vida dos irmãos.
nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. Abençoa poderosamente a vida, Senhor Jesus, de cada uma dessas pessoas, dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toma posse do corpo, da alma, do espírito e dos pensamentos. Que haja cura, Senhor Jesus Cristo. Também a sua vida da nossa irmã Cida.